Gálatas capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhais o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Vinde com que grandes letras vos escrevi por minha mão, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos embriagam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vós circuncidais para gloriarem na vossa carne. Mas longe estais de mim, gloriar-me, e não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos quantos andarem conforme estas regras, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel, de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Então Paulo, ele nos deixa essa exortação para nós, meus amados, aqui para os crentes, principalmente os gentios, para que nós venhamos viver a nossa vida de acordo com esta palavra. No livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, ele fala para que nós não possamos ir além do que está escrito. Não é para ir além do que está escrito. Se alguém pôs algo a mais ou a menos fora desta palavra, não é para nós obedecer, mas sim o que está escrito. Então, para que nós possamos ser filhos de Deus, temos que ter um selo, e esse selo se chama Espírito Santo. Sem o selo do Espírito Santo, ninguém vai ter a redenção, que é a salvação. Então, busque o Senhor enquanto é tempo. Alimente do pão vivo que desceu do céu, livro de João, capítulo 6. Este pão é Jesus. E ele fala que aquele que comer da carne dele e beber do sangue dele, esse é filho dele, né? Então, como que você vai querer ser filho de Deus se você odeia Cristo? Porque aquele que não alimenta deste pão, nunca conheceu ele e jamais vai conhecer. Porque aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus e ama. Agora, aqueles que odeiam, quando é citado capítulo e versículo desta palavra, é porque não são de Deus, precisa se arrepender e converter. Mas aí está o entendimento do homem. O homem acha que tirar um dia para ir ouvir alguém falar de Deus, para ele ali está suficiente. Está enganado, meu amado. A gente tem que meditar no Senhor de dia e de noite. Por que no Senhor? Porque a partir do momento que você medita na palavra, você está meditando no próprio Cristo. Então Jesus, ele não veio aqui morrer numa cruz pendurado e se tornar maldito.
para que nós possamos viver uma vida de acordo com o que nós achamos, não. Tem que se arrepender dos seus pecados. Eu sei que cada um de vós sabe o que está praticando. O que tem que fazer é buscar força no Senhor. Se não buscar força no Senhor, meu amado, vai continuar sempre um derrotado. No livro de Mateus capítulo 7 está escrito que Jesus, ele é a rocha. Se você edificar a tua vida, que lá está dizendo a casa, que a casa é você. Se você for edificado na rocha, pode vir o que for na tua vida, meu amado, jamais vai tirar você do caminho do Senhor. Agora, se você edifica a tua vida, ou você mesmo, na mão do homem, você já é um derrotado. Então, está no livro de Mateus capítulo 7. É só vocês ir para lá conferir. Porque o verdadeiro servo do Senhor, ele tem que pregar a Escritura. Porque Jesus, ele exorta os fariseus da época. Ele fala no livro de João 8, 31 e 32. Se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava falando aqui para os religiosos, para os sábios, para os doutores da lei, que se achavam os bambambam. Por isso que Jesus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, ele fala que escolheu os pobres deste mundo para ser rico na fé. Escolheu os outros deste mundo para confundir os sabidões. Então, meus amados, Deus é humilde. E para você conhecer a humildade do Senhor, você tem que alimentar do pão vivo. A palavra dele todos os dias está sendo pregada, até por pessoas que pregam o Evangelho por interesse próprio. Por isso que nós pregamos o Evangelho por amor a Cristo e amor a essas almas que estão ouvindo. Porque o amor verdadeiro ao próximo, meus amados, é você ser verdadeiro com ele, exortar ele, fala, meu amado, sai dessa vida. Se você está no mundo perdido, saia dela, vai para Cristo. Cristo é o único caminho. Muitas pessoas ficam falando para mim que está com enfermidade, que eu estou passando por isso, por aquilo. Eu falo para ele, vou orar por você, meu amado, é a única coisa que eu posso fazer. Porque eu não vou colocar você na mão do homem, vou colocar você nas mãos de Cristo. Então, para um crente colocar um amado na mão de Cristo, a gente tem que orar. Entendeu? Então, como que a pessoa quer largar Jesus para seguir o homem, seguir a si mesmo? Então, creia no Evangelho, meus amados. Jesus está voltando e ninguém está dando crédito para isso. As pessoas estão tendo uma vida normal. Está acontecendo bastante desgraceira na terra e o povo não está nem aí, está nem preocupado. Jesus, ele é bem claro que tudo que está nesta palavra vai se cumprir. Muito já se cumpriu, algo está se cumprindo e ainda vai se cumprir mais ainda. Só que uma coisa eu falo para vocês, a hora que Deus ele mandar a ira dele, por enquanto o que está acontecendo é pilantragem de homem. Homem querendo ser mais do que Deus. E está ele mesmo se enganchando. Ele mesmo está quebrando a cara, porque querendo ser mais do que Deus. Mas o dia que Deus mandar a ira dele aqui na terra, aí vocês vão ver o que é pavor. Então por isso pedimos a vocês, clama a ele enquanto é tempo, meus amados. Clama a ele para que você seja uma nova criatura e venha andar com ele. Para que você seja filho de Deus, tem que ter o selo. E esse selo se chama Espírito Santo. Então eu quero ler para vocês, meus amados, que estão ouvindo, no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, do versículo 12 em diante. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha o que é que Paulo está falando nesta carta, meu amado. Se Paulo fala para nós ser imitador
Paulo fala assim: seja meu imitador, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, meus amados, tudo que Paulo está falando aqui é para que nós firmamos no caminho do Senhor. Então, a mensagem está sendo pregada. O que cada um de vós tem que fazer é se arrepender. Só se arrepender. Depois do arrependimento, você, com certeza, você vai aceitar Cristo. No livro de Apocalipse, capítulo 7, fala que Jesus está à porta. Ele está à porta, mas ninguém quer abrir a porta do teu coração para que ele entre e habite. Então, meus amados, se ele está à porta, é só você abrir. Você não precisa pagar nada para ser salvo. Jesus já pagou um preço caríssimo. A palavra de Deus fala que o preço da nossa alma é caríssimo e Ele pagou por nós. O que nós temos que fazer é buscar Ele. E eu já fiz isso, meus amados. As pessoas falam: você entregou a tua vida para Jesus? Falei, sim. Que nada, aí começa a me criticar. Só que aí não acha argumento. Por quê? Porque o homem ele não tem argumento, mas o Espírito Santo do Senhor nos dá o argumento e o discernimento correto. Então por isso, se eu estou pregando esta palavra aqui, é porque eu amo a cada um de vós, e não há prova de amor maior do que ser verdadeiro. Então saia da sua prática pecaminosa. Cada um de vós sabe o que está praticando, então abandona, porque a palavra de Deus diz que ninguém que vive na prática do pecado vai herdar o reino do céu. Então se arrepende. No livro de Atos 3,19 está escrito: arrependei-vos e convertei-os, para que seus pecados sejam apagados e você venha andar ao lado do Senhor. Amém? Louvado é o santo nome do Senhor Jesus.